Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe. Sejam todos muito bem-vindos nesta live, nesta adoração ao Senhor, neste momento de gratidão a Deus, neste tempo de ministração da palavra, neste tempo de aprendizado, neste tempo de clamor, neste tempo de intercessão, neste tempo de entrega. Eu quero cumprimentar a todos desde já, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, destacando a minha alegria de continuar aqui depois de tanto tempo, todos os dias. O mérito é do Senhor, a glória é do Senhor, a honra é do Senhor, o louvor é para o Senhor, o poder vem do Senhor, a graça é proveniente do Senhor, a misericórdia, motivo pelo qual estamos aqui, vem dele. Nós somos eternamente dependentes dele. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E eu aprendi que nada é nada. Nada. Não deixa espaço para coisa nenhuma. Nós estamos aqui por causa dele. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 36, ele deixa isso muito claro. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo foi criado por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Queridos, tudo provém de Deus. Entendamos que sem ele, sem ele nós não podemos fazer nada. Nós somos dependentes dele em todo o tempo. Nós somos dependentes da graça do Senhor. Nós somos dependentes da misericórdia do Senhor. Nós somos dependentes da presença do Senhor. Nós somos completamente vinculados à graça dele. Se por uma razão qualquer nos faltar a graça, o que será de nós? Eu me lembro de uma ocasião na qual Moisés se virou para Deus e disse assim: Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Deus disse a Moisés, isso está lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, um texto muito conhecido. Deus disse a Moisés: pode ir, pode ir, o meu anjo vai com vocês, vá à frente do povo, vá à frente do meu povo, o meu anjo vai acompanhar vocês, eu cumprirei a minha promessa, eu lhes darei a terra prometida, eu farei valer e manterei a minha palavra, o meu anjo vai à frente de vocês, ele vos conduzirá, ele irá adiante de vocês, ele lhes direcionará e lhes entregará a terra prometida. E Moisés disse ao Senhor: Senhor, não me faça subir daqui, se a tua presença não for comigo. O que Moisés estava dizendo para Deus? Senhor, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, se o Senhor não for comigo. Moisés já tinha entendido que sem a presença de Deus não vale a pena. Moisés já tinha percebido que sem a presença de Deus não compensa. Queridos, não importa a circunstância que você esteja vivendo,
Não importa a circunstância que eu esteja vivendo, não importa as adversidades, as lutas, as provas, as angústias, as aflições, as tribulações, não importa nem as promessas, nem a terra prometida me interessa, se a presença do Senhor não for comigo. Perceba o que o salmista nos ensina. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista também entendeu que eu posso estar na pior situação possível. Eu fico aqui muitas vezes tentando entender na prática o que é que seria equivalente ao vale da sombra da morte. Deve ser um lugar penoso, tenebroso, horroroso. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Então, o que espanta o medo, o que lança fora o receio, o que lança fora a angústia, o que lança fora a aflição, o que lança fora a insegurança, o que lança fora todo o sentimento contrário, é a presença do Senhor. E o que traz paz é a presença do Senhor. O que traz renovo é a presença do Senhor. O que traz fé é a presença do Senhor. O que traz esperança é a presença do Senhor. O que traz consolo é a presença do Senhor. O que traz a bênção é a presença do Senhor. O que derrama a graça é a presença do Senhor. O que faz a diferença é a presença do Senhor. O que traz a vitória é a presença do Senhor. Então diga ao Senhor nesta tarde: eu não saio daqui se a tua presença não for comigo. Nós estamos aqui para buscar a presença do Senhor. Nós estamos aqui para clamar pela presença do Senhor. E eu quero desde já te solicitar que convide pessoas para estarem conosco. Eu já compartilhei esta live. Eu já disparei aqui pelo menos 50 aviõezinhos. Faça o mesmo. Faça o mesmo para a glória de Deus. Convide o maior número de pessoas possível para estarem conosco, para ouvirem a palavra, para receberem da parte do Senhor um toque especial do seu Espírito, para serem ministradas, não pelo Alexander, mas pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo está entre nós. Diz a palavra de Deus que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Nós somos já mais do que somente 2 ou 3. Portanto, o Senhor está no nosso meio. O Senhor está aqui. O seu Espírito Santo se faz presente. A sua graça é derramada. O seu Espírito é manifesto. E a sua glória está na nossa vida. Desde que a presença do Senhor seja o marco, a presença do Senhor seja o divisor de águas, a presença do Senhor seja o referencial e o diferencial. Queridos, precisamos ter a convicção de Moisés. Precisamos ter a convicção de Moisés. Senhor, eu não estou interessado nem na terra prometida, eu fico por aqui mesmo. Se a tua presença não for comigo, eu fico por aqui mesmo. Porque eu quero a tua presença. Não que eu ache má ideia ir para a terra prometida. Não, não, não. Porém, a terra prometida não compensa se a tua presença não for comigo. Eu não sei quais têm sido as ofertas, quais têm sido as propostas, quais têm sido as situações que têm se apresentado na sua vida, mas eu tenho algo para lhe dizer nesta tarde. Neste 9º dia de propósito de oração. Sim, nós estamos no 9º dia de propósito de oração de um projeto, de um caminhar de 14 dias que vai até o final do mês de janeiro, até o dia 31 de janeiro. Neste 9º dia de propósito, neste 9º dia de caminhada, eu tenho algo a lhe dizer. Preste atenção. O Senhor
ninguém menos do que o Senhor é aquele que nos garante respostas positivas, de vitória, de bênção e de graça. Não importa, eu não sei quais têm sido as ofertas, as propostas, as situações que têm sido apresentadas para você. Muitas vezes, preste atenção no que eu vou dizer em nome de Jesus. Esta palavra é direcionada a pessoas que estão aqui. Muitas vezes, situações nos são oferecidas em bandejas. Muitas vezes, propostas nos são apresentadas em bandejas. É necessário, antes de aceitar uma proposta, é necessário, antes de aceitar uma oferta, é necessário, antes de aceitar alguma situação que nos seja ofertada e oferecida, é necessário saber se a presença do Senhor está nesse negócio. Eu posso dar um testemunho pessoal. Durante a pandemia, no meio do ano passado, no auge do isolamento, no auge da crise, no auge da quarentena, me foram ofertadas 2 propostas de trabalho numa bandeja. Nos meses de junho e julho do ano passado, me foram oferecidas 2 propostas de trabalho. E eu confesso que eu estava muito inclinado a aceitar. Porém, a palavra do Senhor foi outra. Porque eu fui orar a Deus. Eu fui conversar com pastores. Eu fui me aconselhar com a liderança do povo de Deus. Eu fui orar. E o Senhor falou de forma clara: não aceite. Não aceite. Eu não estou nestas ofertas. Eu não estou nestas propostas. Eu não estou nestes planos. E o que é que eu fiz? Apesar de ser difícil, você precisa do recurso. Vem a possibilidade do recurso e você recusa. Não é fácil. Mas eu recusei. Porque o Senhor não estava naquele negócio. E então eu fiz valer esta mesma postura de Moisés. Senhor, então não me faça subir daqui, se a tua presença não for comigo. Senhor, não me faça ir em frente, se a tua presença não for comigo. E eu recusei as propostas. E o Senhor começou, a partir do mês de agosto do ano passado, a suprir de forma sobrenatural as minhas necessidades e da minha casa. Porque Ele é fiel. E é necessário que nós saibamos se Ele está nesse negócio. Há pessoas aqui conosco, neste momento, dentre estas mais de 30 vidas que já estão aqui ao vivo conosco, que têm recebido propostas, que têm recebido ofertas em bandejas, que têm recebido convites, que têm recebido sugestões e ofertas. Mas antes de aceitá-las, consulte o Senhor, para ver se Ele está nesse negócio. Por outro lado, Deus me deu uma outra palavra. Uma outra palavra. Eu estava já ministrando nas lives, eu estava já pregando nas lives, que comecei em 30 de março do ano passado, já vai fazer um ano já, olha como o tempo passa. Já são 298 dias, pregando todos os dias nas redes sociais, pelo menos uma vez, já houveram dias de 6 vezes. E então, Deus me fez uma outra proposta. Vá interceder, vá clamar, vá orar pelo meu povo. Foi daí que surgiu, lá em julho,
o propósito de intercessão e os cadernos de oração. Para mim, começaram em julho, especificamente no dia 13 de julho do ano passado, foi quando eu anotei o meu primeiro pedido de oração. E sabe o que aconteceu? A primeira vida que colocou o primeiro pedido de oração, que está anotado no caderno, no dia 13 de julho de 2020, se transformou numa ovelha. Ela e a sua família têm sido pastoreadas pela minha pessoa. E é uma família lá de Bahia, na Paraíba, num lugar onde eu nunca estive fisicamente. Veja como Deus é fiel. Porque Ele deixou claro que Ele estava nesse negócio. Na intercessão, na pregação, no ensino. Eu tenho ministrado estudo bíblico. Eu tenho ministrado a palavra, eu tenho pregado a palavra, eu tenho ensinado nas lives, eu tenho pastoreado pessoas, eu tenho pastoreado pastores. Eu tenho sido usado por Deus, pela misericórdia do Senhor, para profetizar sobre pessoas. E até para pastorear líderes e ministérios. Em lugares onde eu nunca estive antes. A saber, até fora das fronteiras nacionais do Brasil. Hoje, estamos diante de um chamado internacional e interdenominacional. É isto que acontece quando Deus está no negócio. Então, qualquer que seja a situação que Deus colocar na sua vida, presta atenção nesta palavra em nome de Jesus. Presta atenção nesta palavra em nome de Jesus. Qualquer que seja a situação que o Senhor colocar na sua vida, qualquer que seja a proposta, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a oferta apresentada numa bandeja, qualquer que seja o convite, qualquer que seja a possibilidade, veja se o Senhor está nesse negócio. Confirma se o Senhor está nesse negócio. Faça sua a oração que Moisés fez. Senhor Deus dos exércitos, não me faça subir daqui, se a tua presença não for comigo. Sabe por quê? Quando Deus não está nesse negócio, você vai quebrar a cara. Usando um português bem claro. Quando Deus não está nesse negócio, você vai quebrar a cara. Quando Deus não entra com você, você vai se dar mal. Mas presta atenção no que eu vou lhe dizer. Se o Senhor estiver contigo, se o Senhor estiver contigo, meu irmão e minha irmã, você atravessa o Mar Vermelho andando ou por terra seca, porque o Senhor abre as águas, ou andando por cima das águas. Mas se o Senhor estiver contigo, você cruza o Mar Vermelho. Se o Senhor estiver contigo, você cruza o Rio Jordão para entrar na terra prometida. Se o Senhor estiver contigo, as muralhas de Jericó caem por terra. Se o Senhor estiver contigo, o inimigo bate em retirada. Se o Senhor estiver contigo, as barreiras caem. Se o Senhor estiver contigo, você é mais do que vencedor em Cristo. O grande X da questão é saber se o Senhor vai com você nesse negócio. Moisés falou, se o Senhor não vai, eu também não vou. E eu, com muita dificuldade no ano passado, passando algumas situações difíceis, como muitas pessoas, por causa da pandemia. Todo mundo sabe, eu sou aposentado do Serviço Público Federal por invalidez. Isto mesmo, fui aposentado na marra, compulsoriamente, do Serviço Público Federal por problema de saúde e com salário reduzido. Um salário bastante limitado para manter as despesas. Então, carente de recursos eu estava, e diante de proposta de trabalho, eu ouvi a voz do Senhor que disse, eu não estou nesse negócio. Meu negócio com você é outro.
E Deus começou a agir sobrenaturalmente. Deus começou a agir sobrenaturalmente. Mas aqui não é live de testemunho, eu não vou entrar nesse pormenor agora. Eu só estou lhe dizendo, se o Senhor estiver contigo, você cruza o vale da sombra da morte sem medo. Se o Senhor estiver contigo, você entra na fornalha e sai ileso. Se o Senhor estiver contigo, você passa pela cova dos leões e o Senhor manda o anjo fechar a boca do leão faminto. Se o Senhor estiver contigo, você atravessa o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Se o Senhor estiver contigo, Ele supre. Ele manda água brotar da rocha. Se o Senhor estiver contigo, Ele manda o maná. Não deixa você passar a necessidade. Ele sustenta, Ele supre, Ele cumpre, Ele age, Ele faz, porque Ele mostra que é fiel. Presta atenção nesta palavra, porque tem muita gente aqui, e é isto que o Espírito Santo colocava em meu coração antes desta live. Tem muita gente aqui em dúvida. Tem muita gente aqui em dúvida. Ah, aceito ou não aceito? É de Deus ou não é de Deus? É para fazer ou não é para fazer? Isto vem do Senhor ou não vem do Senhor? Ei! É importante que você ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante que quando esta palavra parece redundante. Quem tem ouvidos para ouvir, ou seja, tem gente que tem ouvidos que não serve para ouvir. Para que será que serve o ouvido que não serve para ouvir? Talvez para apoiar os óculos? Talvez para usar brinco? Talvez para colocar o fone? Mas não serve para ouvir. Isto trazendo para o campo espiritual também se aplica. Tem gente que tem ouvidos espirituais que não servem para ouvir. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais. Que o Senhor abra nossos olhos espirituais para vermos e ouvirmos a voz do Senhor e entendermos se Ele está nesse negócio. Qualquer situação que surgir na sua vida, propostas, convites, vá consultar a Deus. Vá ouvir a voz do Senhor. E ore como Moisés. Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não quero. Sabe o que acontece quando Deus não está contigo? Eu lhe digo. E exemplifico. Já ouviram falar de um certo cidadão que se chamava Jonas? Deus disse, Jonas, dispõe-te. Isso está escrito no livro de Jonas, capítulo 1. Dispõe-te. Vai para Nínive e prega o evangelho. Prega a palavra. Jonas se dispôs. Não para ir a Nínive, mas para Tarsis. Entrou no barco, pagou passagem para ir para o outro lado. Presta atenção. Deus não foi com Jonas. Deus não foi com Jonas. Sabe o que acontece quando Deus não vai com você? Primeiro, tem tempestade. Segundo, tem prejuízo. E terceiro, tem prova. Começou a tempestade. Começou o prejuízo, porque todo mundo começou a jogar a carga do navio para fora, para aliviar o peso do barco, para que o barco não naufragasse. E finalmente, teve barriga do peixe para a vida de Jonas. Teve que passar 3 dias e 3 noites para criar juízo. E se arrepender. Ô Jonas,
Eu não estou em Tarsis para a sua vida. Jonas, eu estou esperando você em Nínive. Queridos, esta palavra é para pessoas aqui, hoje, agora, nesta hora. Eu não estou nesse negócio, diz o Senhor. Não adianta insistir, eu não vou com você. Não adianta insistir, se você insistir vai ter tempestade. Se você insistir, vai ter prejuízo. E se você insistir, você vai parar na barriga do peixe. O peixe já está assim, ó. Presta atenção na palavra. Não adianta você insistir, eu não estou nesse negócio. Eu não estou nesse ministério. Eu não estou nesse emprego. Eu não estou nesse convite. Eu não estou nesta situação. Se você insistir, vai ter tempestade. Se você insistir, vai ter prejuízo. Se você insistir, vai ter dor. Vai ter angústia. Vai ter sofrimento. Eu não estou nesse negócio, diz o Senhor. Eu não estou nesse negócio, diz o Senhor. Não insista naquilo que Deus não tem para a sua vida. Não insista naquilo que Ele não quer para você. Se insistir, vai ter tempestade. Depois não adianta repreender, porque não é o inimigo. Não adiantava Jonas repreender a tempestade. O povo lá no barco estava todo mundo clamando, cada um para o seu Deus. E não adiantava nada. Porque o problema era a desobediência. Não adiantava nada. Não adiantava nada. Porque quando você está em desobediência, presta atenção, a tempestade vem, o sofrimento vem, o prejuízo vem, a luta vem, e não adianta chorar, não adianta lamentar, não adianta questionar, não adianta murmurar. Queridos, esta palavra veio ao meu coração agora. Tem pessoas aqui, inclusive, negociando a sua unção. Eu tenho chamado para você, eu tenho ministério para você, e não é onde você está. Não é do jeito que você está fazendo. Não é no lugar que você está. Você sabe que não é lá. Você sabe que não é desse jeito. Não é com esse cargo. Não é nesse lugar. Não é nessa cidade. Não insista. Não insista. Não insista naquilo que Deus não tem para a sua vida. Se você insistir, vai vir a tempestade. Se você insistir, vai vir o prejuízo. Se você insistir, vai vir a prova do peixe. Não adianta repreender a tempestade quando é tempestade causada por desobediência. Não adianta clamar quando o prejuízo é causado por desobediência. Não adianta interceder. É necessário se arrepender. É necessário se arrepender. É necessário se arrepender. Queridos, aquilo que Deus tem para você é para você. Aquilo que Deus tem para mim é para mim. Aquilo que Deus tem para nós é para cada um de nós. A questão é saber se Deus está nesse negócio. O que Deus te deu é para você fazer. Não é para o outro. O que Deus colocou na sua mão é para você realizar, não é para o outro.
O que Deus trouxe para a sua vida é para a sua vida. Não adianta assim dizer, eis-me aqui, Senhor. Envia o Alexander. Não! Verifique se Deus está nesse negócio. Até proposta ministerial. Ah, você fica aqui que eu vou te dar um cargo. Você fica aqui que eu vou te dar uma posição. Você fica aqui que eu vou aumentar o seu salário. Verifique se Deus está nesse negócio. Não adianta aceitar a proposta do homem se Deus não estiver nesse negócio. Queridos, Deus não estava naquele negócio, naquelas propostas de emprego que foram feitas para mim ano passado. Deus não estava naquele negócio. Deus não estava naquele negócio. E aí, se eu aceitasse, olha a barriga do peixe, ó, vinha tempestade, vinha prejuízo, vinha prova e vinha o peixe. Eu não quero mais andar de peixe, eu não sei você. Já vivi bastante tempo em barriga de peixe, basta. Xarabacanta, arabassuri, mirianda, erebarrachuri, mirianda. Basta. Quero mais não. De peixe eu não vou. De peixe eu vou não. Não quero mais. Sabe o que é que eu quero? Eu quero a plenitude. Eu quero a plenitude. Eu quero a plenitude do que Deus tem. Mas para andar na plenitude do que Deus tem, é necessário que Ele esteja nesse negócio. Olha o que Deus tem trazido para a sua vida. Olha o que Deus tem trazido para a sua vida. Olha o que Deus tem colocado na sua mão. Não importa se o desafio é grande, se Deus for com você, você atravessa. Se Deus for com você, você mata Golias. Se Deus for com você, você vence o exército inimigo. Se Deus for com você, a muralha de Jericó cai. A muralha cai, não é você que derruba, é a muralha que cai pelo poder de Deus. Se Deus for com você, se Deus for com você. Mas eu tenho medo, eu tenho receio, a prova é grande, a luta é imensa. Ei! Veja se Deus está nesse negócio. Porque aquele que te prometeu, garante. Ele é avalista. Ele é garantidor. Só que Deus não põe a assinatura dele em qualquer lugar, não. Presta atenção nessa palavra. Deus não põe a assinatura dele em qualquer lugar, não. Ele assina. Ele garante. Eu já vi Deus botar o carimbo dele e fazer cumprir a palavra dele. Muitas vezes. Só que Deus não assina qualquer papel. Deus não coloca a palavra dele em qualquer lugar. A questão é saber se Deus está nesse negócio. A questão é saber se Deus está nesse negócio. Se o Senhor estiver nesse negócio, você não precisa nem duvidar, nem ficar com medo, nem ficar inseguro, porque você vai prevalecer. Davi olhou para Golias e ele falou, Deus está nesse negócio. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Porque Davi sabia que o Senhor estava nesse negócio. Você pensa que Deus assina qualquer papel? Você pensa que Deus unge qualquer projeto? Você pensa que Deus coloca o selo real dele em qualquer oferta? Deus não assina qualquer papel. Mas quando ele assina um papel, quando Deus assina um papel,
o céu se abre. Queridos, Deus me deu uma palavra, isso foi em outubro do ano passado. Deus me deu uma palavra. Vá a tal lugar. Eu disse, Senhor, tem dinheiro não. Não dá. Não tem dinheiro nem para ir para o bairro vizinho, que dirá para aquele lugar. Aí eu fui orar. Deus falou, vá, eu estou nesse negócio. Vá, eu estou nesse negócio. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eu vou lhe dizer. Uma pessoa mandou uma oferta. Aí eu fui olhar o valor da oferta e fui fazer uma conta. Dava certinho o valor do combustível e do pedágio. Eu falei, meu Deus. Quando Deus assina, Ele cumpre. Eu falei, tá bom, Senhor, já entendi. Eis-me aqui. Deus não assina qualquer papel, mas quando Ele assina, Ele mostra que Ele é Deus. Deus não faz, Deus não põe a mão em qualquer negócio. Não põe. Não adianta você fazer bonitinho e falar, Senhor, abençoa. Senhor. Não funciona assim. Mas, deixa eu lhe dizer uma palavra. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Presta atenção. Eu vou ler um versículo só um, que foi o texto que Deus me deu noite passada, na madrugada. Como Deus fala de madrugada, é impressionante. Eu penso, eu vou dormir cedo. Aí o Senhor fala, não. Não, porque eu preciso falar. Aí eu não durmo cedo. E eis-me aqui. E presta atenção. Olha a palavra que Deus colocou no meu coração. Recebe aí, povo de Deus. Ele vai até o fim. Ele vai até o fim. Vem comigo. Vem comigo. Um versículo. Deus não precisa às vezes mais do que um versículo para falar. Quando Deus baixa um decreto, vale o decreto do Senhor na sua vida, na minha vida. E eu glorifico a Deus pelo decreto do Pai. Peraí, meu casamento foi pro beleléu. Ei, vamos ver qual é o decreto de Deus pro seu casamento? Mas eu divorciei, tem problema não. Tem problema não. Se tiver decreto de Deus, casa de novo. Se tiver decreto de Deus, casa de novo. Deus muda papéis. A assinatura dele pode mais. O médico disse que tá estéril. Não vai gerar. Ei, Deus muda decreto. Deus muda diagnóstico. Deus muda prontuário médico. Porque Ele é Deus. Ele vai até o fim. Ele vai até o fim. Presta atenção nesta palavra. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Palavras do apóstolo Paulo à igreja em Filipos. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo dizendo, eu estou convicto, eu estou bem certo, aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim. Ele vai até o fim. Filipenses 1, 6. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Aquele que começou a boa obra. Aquele que começou a boa obra. Filipenses capítulo 1, versículo 6.
Aquele que começou a boa obra, isso é uma certeza de Paulo, o apóstolo. Ele vai completá-la. Deus não deixa a obra incompleta, presta atenção. Deus não deixa a obra inacabada. Deus não deixa a obra pela metade. Quando Ele salva, Ele salva. Quando Ele cura, Ele cura. Quando Ele restaura, Ele restaura. Quando Ele transforma, Ele transforma. Quando Ele abre a porta, Ele abre a porta e ninguém fecha. Também quando Ele fecha a porta, Ele fecha a porta e ninguém abre. Quando Ele assina um papel, está assinado. Também quando Ele retira a assinatura, está retirado. Quando Ele unge, está ungido. Quando Ele rejeita, está rejeitado. Saul que o diga. Quando Ele abençoa, está abençoado. Quando Ele amaldiçoa, está amaldiçoado. Amados, o decreto não é do homem. Não é. Nabucodonosor baixou um decreto. Todo aquele que não se curvar diante da estátua vai para a fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, tá certo, rei, mas o seu decreto não é maior que o decreto do nosso Deus. E se o Senhor quiser nos poupar, Ele vai nos poupar. Se o Senhor não quiser nos poupar, Ele não vai nos poupar. Mas eu não me submeto ao seu decreto, porque eu sei que há um decreto no céu, que diz, não terás outros deuses senão o Senhor. Nabucodonosor ficou furioso e jogou os 3 jovens numa fornalha 7 vezes mais aquecida, de modo que os soldados fortes que os jogaram morreram com o calor. Mas Deus mudou o decreto. Nabucodonosor disse, vão morrer. Deus disse, não vão morrer. E depois, Nabucodonosor olhou e viu os 4 andando livremente numa fornalha onde haviam sido lançados 3 amarrados. O fogo só queimou as cordas. Aí Nabucodonosor mandou, vem para cá, sai. E eles saíram e Nabucodonosor fez um outro decreto. Que todo aquele que não adorar o Deus de Israel, que seja despedaçado. Porque não há Deus como o Senhor que possa livrar. Nabucodonosor fez outro decreto. Deus muda decreto. Tinha um decreto que dizia que não podia orar. Não podia clamar nenhuma divindade, só o rei. E Daniel não estava nem aí. Porque Daniel era temente a Deus, ele disse, eu não vou deixar de orar, oh meu Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia, ele não parou de orar. E aí vieram os acusadores e disseram, olha lá, rei, olha lá, o decreto tem que ser aplicado. Olha lá, Daniel continua orando, e com muito peso, porque o rei tinha apreço por Daniel. O rei teve que cumprir o decreto e jogar Daniel na cova dos leões. Só que Deus mudou a sentença. Deus muda a sentença. Deus muda o decreto. Deus veio e mudou a sentença. Deus disse, não vai morrer, ele é meu. E o anjo do Senhor apareceu e fechou a boca do leão. E quando o rei, que não dormiu a noite toda, dispensou os músicos, não comeu, o rei estava mal com essa situação, porque ele gostava de Daniel. E passou a noite, de manhã bem cedinho, o rei foi lá. E disse, Daniel, por acaso o teu Deus pode te livrar? Queridos, o nosso Deus pode livrar. Sim, o nosso Deus pode livrar. Porque Ele vai até o fim. Ele vai até o fim. Você está diante de um Deus que não fica pelo caminho. De um Deus que vai até o fim. E Daniel gritou de lá de dentro. Ele disse, ó rei, vive para sempre. Porque o Senhor mandou o seu anjo, que fechou a boca do leão. E o rei mudou o decreto. Quando Deus assina o decreto, não interessa o que os homens disseram. A questão é saber se Deus está nesse negócio. O que tem sido apresentado para a sua vida. Veja se Deus está
nesse negócio. Veja se Deus está nesse negócio. Porque se Ele estiver, Ele vai até o fim. Aquele que começou a boa obra. Presta atenção nessa palavra. Isso é uma certeza de Paulo. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Ele vai até o fim. Querido, se ele diz que vai salvar a sua casa, ele vai salvar a sua casa. Se ele diz que vai abrir a porta, ele vai abrir a porta. Se ele diz que vai te sustentar, ele vai te sustentar. Quando Deus disse, recusa o emprego, eu disse, Senhor, agora eu dependo de Ti. E o Senhor disse, eu vou te sustentar. E quando Ele disse, vai sustentar, Ele sustenta. Porque eu sei que Ele está nesse negócio. Porque eu sei que Ele está nessas lives. Porque eu sei que Ele está nessas intercessões. Porque eu sei que Ele está nesse propósito, que vai até 31 de janeiro. Porque eu sei da unção que está sobre nós. Porque eu conheço a voz do Senhor. E eu sei que é Ele que falou. E eu sei que Ele está conosco. E Ele vai até o fim. Queridos, Ele cumpre o que Ele promete. Ele está na sua vida. Ele está na minha vida. Ainda que a fúria do inimigo se levante. Ainda que a terra se estremeça. Ainda que haja um decreto de morte. Ele vai até o fim. O Senhor vai até o fim. Eu não tenho a menor dúvida que nós teremos muitos testemunhos, frutos desse propósito até 31 de janeiro. Quando Deus nos direcionou para mudar a live para o meio-dia, eu fui orar a Deus e eu, Senhor, como assim? Ele disse, eu estou nesse negócio. Vá. Cumpra. Faça. E eu disse, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. É por isso que eu tenho certeza que até 31 de janeiro vai haver resposta do céu. Vai haver algo sobrenatural no meio do povo de Deus. Vai haver cura. Vai haver milagre. Vai haver livramento. Vai haver restauração. Vai haver salvação. Vai haver restituição. Irmãos, Ele vai até o fim. Ele começou. Não foi para ficar pelo caminho. A palavra que foi liberada no início não foi quebrada. Deus não quebra a palavra dele. O homem muitas vezes quebra. O homem muitas vezes falha. O homem muitas vezes peca e quebra e não cumpre e erra e se perde. Deus não. Ele vai até o fim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Que lugar horroroso. Eu não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. Se o Senhor está comigo, Ele vai até o fim. Se o Senhor está comigo, Ele vai até o fim. A questão é saber se o Senhor está com você. No projeto, no propósito, na direção, no convite, na palavra. Não importa as circunstâncias, não. Não importam os desafios, não. Não importam as angústias, as aflições.
Não importa, não importa, não importa, não importa. Se o Senhor está com você, Ele vai até o fim. Amados, esta palavra penetrou intensamente em meu coração. Eu não tenho a menor dúvida de que Deus tem resposta para muitos aqui. Mas ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Para que de fato você tenha uma direção. Se Ele está com você nesse negócio. Se esse negócio veio dele. Porque se veio, Ele vai até o fim. Se não veio, ei, para, recua. Para, recua. Jonas teve que recuar. De dentro do peixe. Tá bom, Senhor, eu me arrependo. Não vou mais para Tarsis. Eu vou para Nínive. Eu me arrependo. Eu vou te obedecer. Querido, se você, por alguma razão, não importa qual seja, perdeu o prumo, perdeu o rumo, tem problema não. Arrependa-se e volta. Volta. Volta para o lugar onde você caiu. Volta para o lugar onde o Senhor queria que você estivesse. Senhor, eu me arrependo, eu vou para Nínive, disse Jonas. Eu me arrependo, eu vou para Nínive. Volta. Porque aí se o Senhor vai com você, Ele vai mudar decreto. Ele vai mudar sentença. Ele vai mudar história. Ele vai mudar cativeiro, ele vai mudar cenário, ele vai reverter situação. Se o Senhor estiver contigo. Se o Senhor estiver contigo. Preocupa não. Preocupa não. Sabe por quê? Você não precisa preocupar? Porque maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Então não tenha medo. Não se desespere. Não entre em pânico, não. O Senhor vai até o fim com você. Ele vai até o fim com você. Ele vai até o fim com você. Creia. Ele vai mudar decreto. Ele vai mudar sentença. Ele vai mudar cenário. Olha que frase forte que a Érica compartilhou aqui. A obediência gera providência. A desobediência gera consequências. Maravilhoso. Vou repetir. A obediência gera providência. A desobediência gera consequências. Então você pode escolher. Você vai ficar com a providência ou com as consequências? Vai depender da sua postura. Providência ou consequências? Num primeiro momento, Jonas viveu as consequências. Tempestade, prejuízo, barriga do peixe. Consequências. Aí ele se arrependeu. Aí ele viveu a providência. Queridos, Deus tem providência para você. Deus tem providência para mim. Deus tem providência para nós. Mas isso depende da obediência. Nós vamos orar.
Nós vamos orar, inclusive, pelos cadernos de oração. O pessoal da equipe vem orar comigo, está aí anotando os pedidos. Todos estão apostos com seus respectivos cadernos de oração. E nós vamos clamar, nós vamos orar, nós vamos interceder. Porque muito pode a oração do justo em seus efeitos. E eu creio. Eu creio num Deus que muda cenário. Eu creio num Deus que muda sentença. Eu creio num Deus que muda decreto. Eu creio num Deus que reverte cativeiro. E que traz a vida até aquele que já estava morto. Nós vamos orar. Você pode continuar encaminhando seus pedidos de oração. Durante as lives, sempre tem o pessoal da equipe vem orar comigo, anotando os pedidos de oração. Os pedidos vão para os cadernos. Há muitos cadernos nos quais os pedidos são anotados. E Deus tem respondido às nossas orações. Portanto, chegou a hora de clamarmos. Chegou a hora de confiarmos. Chegou a hora de lembrarmos que Ele vai até o fim. Ele vai até o fim. Se o Senhor estiver nesse negócio, preocupa não. Preocupa não. A questão é só saber se Ele está nesse negócio. Aí se não tiver, recua. Recua. Arrepende e recua. Para voltar para o ponto que o Senhor quer que você esteja. E aí Ele vai fazer. Para a glória de Deus. Nós estamos também diante de um pedido de oração muito especial por uma jovem lá no Distrito Federal, chamada Valéria. Ela perdeu o bebê veio a óbito, e os médicos não retiraram a criança. Ela está com dor, correndo risco de uma infecção generalizada, porque o bebê está morto. E nós precisamos, enquanto igreja, orar. O nome dela é Valéria. Nós vamos orar por ela, para que Deus abra as portas e envie uma resposta para que os médicos façam a intervenção que agora é necessária. Aquela jovem já vive o luto pela perda do filho e agora o sofrimento físico, com dor e risco de morte. Vamos orar. Muito pode a oração do justo em seus efeitos. Nós vamos orar por ela, orar pelos pedidos de oração dos cadernos, orar pelos pedidos de oração aqui nos comentários. E eu creio que Deus vai entrar com providência. Eu creio num tempo de milagre. Eu creio num tempo... Olha só, a Érica aqui completando a informação. Essa moça, a Valéria, está pedindo socorro para não morrer. Com medo de morrer, evidentemente. Com dor, com um bebê morto no ventre e clamando por socorro. Queridos, vamos nos lembrar que o nosso Deus é Deus de socorro. É Deus de socorro e de livramento. Vamos clamar. Vamos interceder. E vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos os pedidos de oração. Os pedidos de oração do teu povo.
estes que foram apresentados aqui nos comentários desta transmissão. Apresentamos, Pai, os pedidos de oração dos cadernos de oração. Todos os cadernos de oração dos nossos irmãos e irmãs que têm se proposto a anotar, a se colocar na brecha, a interceder, a clamar pelas vidas que têm necessidades. Intercessão é comprar a briga do outro e orar pela necessidade do próximo. Clamar por aquilo que não é para você, mas pelo próximo. Nós entramos, Pai, neste momento em oração intercessória, na Tua presença, apresentando os cadernos de oração, apresentando a vida da Valéria. Tem misericórdia. Visita aquela jovem que está em sofrimento. Não bastasse a perda da criança, agora corre risco de morte, risco de complicações, risco de infecção generalizada, porque os médicos resistem em retirar o bebê morto do seu ventre. Tem misericórdia, Pai. Entra com providência, entra com livramento, entra com resposta, em nome de Jesus. Nós intercedemos, Senhor Jesus, pelos pedidos de oração registrados nos cadernos de oração. Todos os cadernos dos nossos irmãos, os cadernos da equipe Vem Orar Comigo, dos intercessores, em nome de Jesus. Pai, vá colocando as Tuas mãos em cada nome anotado, em cada pedido apresentado, em cada situação familiar, em cada casamento, em cada relacionamento, em cada família, em cada lar, em cada enfermidade, passando pelas enfermidades físicas, aqueles que estão internados, aqueles que estão em leitos de UTI, aqueles que estão lutando pela própria vida, aqueles que estão infectados pelo coronavírus, aqueles que estão com câncer, aqueles que estão com leucemia, aqueles que estão com doenças incuráveis, crônicas. Visita os enfermos, Pai, nesta tarde. Visita também, Senhor, aqueles que estão vivendo momentos de angústia por enfermidades emocionais. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, distúrbios emocionais. Tem misericórdia. Nós repreendemos, Senhor, toda inclinação ao suicídio, todo espírito de morte cai por terra em nome de Jesus. Também apresentamos diante do Senhor as enfermidades causadas por espíritos, enfermidades espirituais. Quebramos as cadeias, quebramos as barreiras, quebramos as maldições em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita, Pai, aqueles que estão debaixo de jugo, de maldição, de opressão, de maldição hereditária, de obras malignas que foram feitas. Cai por terra em nome de Jesus nesta tarde. Senhor, nós repreendemos os espíritos de morte, de pânico, de suicídio, de depressão, de ansiedade, de angústia, de aflição. Os espíritos que têm destruído os lares, de prostituição, de separação, de divórcio, de promiscuidade, de adultério, de fornicação, espírito de pornografia, de masturbação, cai por terra em nome de Jesus. Espírito de relacionamento sexual ilícito, cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espíritos malignos de avareza, de idolatria, cai por terra em nome de Jesus. Quebramos as correntes, quebramos os grilhões pelo poder que há no nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pai, abre portas nesta tarde, portas de emprego, portas de livramento, portas de provisão, portas de sustento. Pai, portas de negociação de dívidas. Aqueles que estão passando necessidades, privações
sem ter até o que comer, gêneros de primeira necessidade dentro de casa. Tem misericórdia, aqueles que não estão podendo pagar o aluguel, as contas. Talvez já na iminência de ser cortada a energia elétrica, água, gás. Tem misericórdia, Senhor. Tu és o Deus dono do ouro e da prata. Pai, Tu és aquele, nós liberamos essa palavra hoje durante a ministração. Tu és aquele que tem a última assinatura. Pai, libera a última assinatura, a última palavra é Tua. Abre portas, Senhor Jesus, de restauração. Portas de livramento. Pai, visita as famílias que estão em luto. Perderam pessoas queridas durante este período tão difícil pelo qual vivemos. Conforta, traz o consolo. Teu Espírito também é consolador. Visita, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão com processos parados na justiça, processos com documentos em análise. De novo, Pai, a última assinatura é a Tua. Nós apresentamos papéis que estão pendentes para que o Senhor os aprecie e libere em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos as autoridades dos 3 poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário, nas 3 esferas, em âmbito municipal, estadual e federal. Visita, Senhor, as autoridades, visita o país e as nações da terra, os povos não alcançados. Levanta missionários, levanta homens e mulheres comprometidas com a Tua palavra, com o Teu reino, com a Tua obra. Como está escrito, como crerão se não houver quem pregue. Levanta o Teu povo, desperta a Tua igreja nestes tempos finais que antecedem ao arrebatamento. Tem misericórdia, Senhor. Visita os Teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração através desta palavra. Que Ele possa ministrar ao seu coração. Continuar ministrando. Porque Ele vai até o fim. Aquele que começou a boa obra em você, Ele vai completá-la. Ele vai até o fim. Não tenha medo, não. Só é necessário saber se Ele está nesse negócio. Queridos, deixe-me fazer 2 convites. Estarei ministrando às 19h30 na campanha realizada pela irmã Fernanda Nascimento, às terças-feiras. E hoje será a última terça-feira da campanha. E eu vou ministrar às 19h30 no Instagram do esposo dela, jornalista Alan Nascimento. Espero você às 19h30, jornalista Alan Nascimento. E amanhã, ao meio-dia, para continuarmos o nosso propósito, o 10º dia deste propósito de oração. Que Deus te abençoe. Além disso, teremos as lives da equipe Vem Orar Comigo, do Fábio Amorim, da Sandra. Não perca, esta noite teremos 3 lives. Eu vou ministrar às 19h30, depois tem a live do Fábio Amorim, depois tem a live da Sandra. Do Fábio Amorim é Fábio Amorim Oficial, com 2 Fs, Official. E da Sandra é Júbilo Joias, no Instagram dela. Não deixe de participar, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Vai haver testemunhos, ministração, clamor, intercessão. Convide pessoas para ouvirem a palavra e esteja conosco, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Até mais. Um grande abraço.
Fique com Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, em todo o tempo, desde agora e para sempre. No nome de Jesus. Amém e amém. O pessoal já passou aqui nos comentários os Instagrams que eu citei, jornalista Alain Nascimento, Fábio Amorim, oficial, e Júbilo Joias. Basta você acompanhar, será um tempo especial, eu tenho certeza disso, para a glória de Deus. Um abraço, Deus te abençoe, até mais tarde, fiquem com Deus, cuidem-se, se Deus estiver nesse negócio, Ele vai até o fim. Se Deus estiver nesse negócio,